Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Cavazini e gostaria de dar as boas-vindas ao nosso curso Esportes e Atividades ao Ar Livre. Nosso curso está estruturado em 4 módulos. O primeiro aborda os esportes e atividades ao ar livre, o segundo aborda a educação ambiental ao ar livre, o terceiro aborda a gestão de riscos em esportes e atividades ao ar livre e o quarto se foca em relatos de experiências. Na aula de hoje, iremos tratar de questões relacionadas à gestão de riscos em esportes e atividades ao ar livre, como riscos e seus fatores e propostas de gestão. Ok? Vamos lá? Quando tratamos de esportes e atividades ao ar livre, vários aspectos são necessários serem chamados a atenção. Em primeiro lugar, sim, são práticas que despertam muito interesse da população e que possuem potencialidades ou benefícios que podem ser explorados. São práticas que acontecem em diferentes espaços, com diferentes também objetivos e finalidades, e que acabam muitas vezes acontecendo, sendo visualizadas em espaços próximos e também distantes dos centros urbanos, que sim, além de ser uma característica da atualidade, estão em expansão. E então, ao pensarmos a promoção ou desenvolvimento de esportes e atividades ao ar livre, várias questões podem ser levantadas, como aquelas ligadas à área da ética. Nesse sentido, a promoção de esportes e atividades ao ar livre se relaciona a diferentes aspectos éticos, como os relacionados à educação ambiental ao ar livre e à gestão de riscos em esportes e atividades ao ar livre. Nesse sentido, ao tratarmos da gestão de riscos em esportes e atividades ao ar livre, começamos essa videoaula chamando a atenção para uma imagem típica no final de semana do município de Porto Alegre, em que se tem um espaço fechado específico para a prática de esportes e atividades ao ar livre e em que temos um grupo de ciclistas, todos eles sem utilização de capacetes, e mais um desses iniciando a sua prática, talvez sem a noção do que vai ser feito ou para onde vai ainda esse rumo ser seguido, e também em relação ao uso de capacetes. Nenhum deles está usando, porém um deles está portando, que é o que se pode observar nessa imagem enquanto um praticante de cicloturismo. Sim, o uso de capacete é um componente integral num sistema de gestão de riscos relacionado ao ciclismo. Não é o único ponto que deve ser atendido, é um dos componentes. E na aula de hoje nós então estaremos atendendo a essa discussão, gestão de riscos enquanto esportes e atividades ao ar livre. Quando falamos de riscos em esportes e atividades ao ar livre, vários pontos podem ser tratados. Em primeiro lugar, aqueles relacionados aos riscos. E por riscos podemos compreender enquanto o efeito das incertezas sobre os objetivos. Algo que pode ser exemplificado de forma bem simples. Um grupo que sai para a prática de qualquer esporte e atividade ao ar livre deveria ter sempre, enquanto primeiro ou objetivo maior, a manutenção da vida de todos os envolvidos. Risco é aquilo que pode pôr em xeque a manutenção da vida dessas pessoas. Ainda, além de falarmos risco, é muito importante termos a noção dos fatores de risco, que são elementos que contribuem para elevar a probabilidade de ocorrência de incidentes, acidentes ou quase perdas. Incidentes são pequenas lesões. Acidentes são lesões mais sérias. E quase perdas são situações que poderiam ter gerado ou se transformado em acidentes e incidentes. Além de riscos, fatores, temos que chamar a atenção enquanto gestão. A gestão de risco, que é um conjunto coordenado de atividades e métodos empregados para dirigir uma instituição, controlando os riscos que podem afetar a capacidade de atingir seus objetivos. Chamo a atenção aqui enquanto a ideia de conjunto coordenado de atividades e métodos, que busca o quê? Controlar os riscos ou controlar a exposição aos riscos, de modo a permitir que os objetivos previamente estabelecidos de fato sejam atendidos. Olhando um pouco mais para a questão dos riscos, é importante salientarmos que, ao tratarmos de riscos, estamos falando de probabilidades e estamos falando de consequências, enquanto probabilidades são as chances de acontecimento, enquanto consequências são os resultados. Probabilidades que podem ser elevadas ou reduzidas e consequências que podem ser insignificantes ou catastróficas. Ainda em relação aos riscos, é importante chamarmos a atenção enquanto a classificação de riscos reais e objetivos e riscos subjetivos ou percebidos. Os riscos reais são aqueles que de fato existem, e os riscos subjetivos são aqueles em que
os praticantes assim os percebem. Os riscos reais podem ser exemplificados pela chance de afogamento na prática de qualquer esporte e atividade ao ar livre realizado na água. Já os riscos subjetivos se relacionam à percepção de perigo ou à percepção de que uma prática pode ser perigosa ao praticante. Já quando tratamos de fatores de risco, nós temos aqui sim uma forma de olhar para a situação relacionada aos riscos de maneira mais organizada. Os fatores de risco, eles têm como uma característica é o fato de que os incidentes e acidentes mais graves costumam acontecer da união, da soma desses fatores. Fatores de risco que podem ser organizados em torno de pessoas, ambiente e equipamentos ou atividade. Quando a gente conversa a respeito de fatores de risco relacionados a equipamentos, nós temos aqui o tipo de equipamento, a condição do equipamento, a manutenção do equipamento, o uso do equipamento adequado a determinada prática. Uma bicicleta específica para atividades de velocidade, speed, não é uma bicicleta que possa ser utilizada em mountain bike. Da mesma maneira, uma bicicleta com a manutenção em dia é diferente de uma bicicleta que está sem manutenção. A questão ainda de fatores de risco nos leva a pensar as pessoas, os praticantes dessas atividades. E aqui temos aspectos relacionados a condicionamento físico, desenvolvimento de técnica, ainda desenvolvimento de outras competências de conhecimentos. Nós não somos iguais. Os praticantes de esportes e atividades ao ar livre possuem características diferentes e essas têm que ser levadas em consideração, em especial quando pensamos em termos de fatores de risco. E, por fim, não menos importante, os aspectos ambientais, dos locais de prática, a época do ano, momento de calor, momento de frio. Uma atividade de ciclismo realizada no meio urbano, enquanto uma via pouco movimentada é diferente da mesma atividade de ciclismo realizada nessa cidade em uma via extremamente movimentada. O ambiente é um aspecto muito importante que também tem que ser considerado. E ao olharmos para esses três grupos de fatores de risco, um aspecto que tem que ser sempre considerado é que não adianta simplesmente eu estar atento a um desses. Não adianta o equipamento de ponta sem eu ter desenvolvimento de competências. Não adianta eu ter um equipamento de ponta com competências específicas daquela atividade e estar praticando isso em um ambiente inadequado. São esses três componentes que formam a ideia de fatores de risco e que sim, precisam da nossa atenção enquanto a prática, enquanto divulgação, enquanto discussão sobre esportes e atividades ao ar livre. Fora riscos e fatores, a gestão de riscos. Pois então, a gestão essa busca um equilíbrio entre o nível de risco das atividades e os objetivos propostos, sempre querendo maximizar esses objetivos e minimizar os riscos desnecessários. E esse é um ponto muito importante. A presença de riscos, que é uma característica fundamental nos esportes e atividades ao ar livre, não deve desestimular a prática, mas também não pode, sem sombra de dúvidas, simplesmente buscar a prática de qualquer maneira. Os riscos precisam ser gerenciados de forma que os objetivos, então, sejam maximizados e esses riscos reduzidos ao máximo. Quem sabe até mesmo, quando possível, controlados. Ao olharmos enquanto gestão de riscos, nós temos várias propostas para tratar dos riscos. Uma das mais utilizadas, e aqui eu chamo a atenção, por instituições de referência na área de esportes e atividades ao ar livre, são as propostas de gestão de riscos em passos, como essa que aqui está representada, em que nós temos o primeiro passo, o olhar ao contexto local, o segundo passo, a identificação dos riscos, o terceiro passo, a análise dos riscos, o quarto passo, a avaliação dos riscos, o quinto passo, o tratamento dos riscos. 5 passos, os quais estão constantemente sendo monitorados, revisados e que necessitam de uma constante comunicação. Olhando um pouco mais a fundo, o primeiro e o segundo passo, no primeiro passo, o que se busca é a caracterização. É caracterizar os participantes, os locais ou ambientes, as atividades, os momentos ou períodos e os recursos disponíveis. Esse primeiro passo, então, ele busca trazer essas informações. Para que, no segundo passo, seja possível identificar os possíveis acidentes e incidentes, além das possíveis razões relacionadas a esses acidentes ou incidentes. Ou seja, essa identificação dos riscos. Primeiro passo, segundo passo, chegando então ao terceiro passo, que busca sim agora determinar as consequências e as probabilidades. Isso em relação aos riscos, acidentes e incidentes identificados anteriormente. Esse passo busca então diferenciar
aqueles riscos com grandes probabilidades, os de baixa probabilidade. Aqueles riscos com grandes consequências, aos de baixas consequências. Chegando então ao quarto passo, que busca determinar agora aqueles riscos que são aceitáveis ou tratáveis, e também aqueles riscos que podem ser impeditivos ou inaceitáveis. Indo então para o quinto e último passo, que por sua vez busca 1. Reduzir as probabilidades ou as chances de acidente. E aqui a gente pode ter como exemplo a busca pelo desenvolvimento de competência esportiva. Ainda, no quinto passo, também se busca reduzir as consequências, que pode ser exemplificado pela utilização de capacete na prática de ciclismo. Também se busca, no quinto passo, aceitar os riscos, o que é necessário a toda a prática estruturada de esportes e atividades ao ar livre. Também, nesse quinto passo, o que se busca muitas vezes é evitar os riscos, que pode ser exemplificado pelo cancelamento das propostas ou cancelamento das atividades práticas, por exemplo, num dia em que as condições meteorológicas são impeditivas. E também no quinto passo, o que se busca é a transferência de riscos, que se exemplifica, dessa forma, pela contratação de seguros para a realização dessas atividades práticas. Chama-se a atenção que o processo de gestão ele precisa, sem sombra de dúvidas, estar constantemente em avaliação. Ele precisa constantemente estar sendo avaliado, monitorado, e a comunicação é um componente essencial para o sucesso, para o êxito na gestão de riscos. Resumindo, a gestão de riscos em esportes e atividades ao ar livre. A presença de riscos ela é uma característica dos esportes e atividades ao ar livre. Eles não podem ser simplesmente excluídos das práticas. De fato, os riscos eles não devem impedir a prática, mas eles geram a demanda por propostas de gestão. Ainda, a gestão de riscos ela não é a mesma coisa que a simples intencionalidade de buscar atividades seguras. A gestão busca, de forma estruturada, reduzir a exposição a riscos desnecessários dos praticantes, ao passo que a intencionalidade pode ser exemplificada por uma simples ideia de se buscar uma atividade mais segura. É um processo constante que deve acontecer no momento e pós-atividade. Também, o papel desempenhado pelos envolvidos na prática ele é essencial. Tanto professores, monitores, estudantes, praticantes, todos os envolvidos são componentes essenciais para a gestão efetiva dos riscos em esportes e atividades ao ar livre. E ao pensarmos enquanto gestão de riscos em esportes e atividades ao ar livre, sem sombra de dúvidas, esse aspecto ético também se soma ao aspecto ético tratado na nossa videoaula anterior, da educação ambiental ao ar livre. Trazemos um questionamento no que se refere a possibilidades, demandas e experiências. Possibilidades que podem ser expressas das mais diferentes formas, demandas como essas de caráter ético, e experiências que acontecem e podem estar sendo desenvolvidas nesse momento em todo esse nosso Brasil. Experiências que são o foco do nosso próximo módulo, aqui do nosso curso, e que vai buscar explorar experiências práticas envolvendo esportes e atividades ao ar livre. Enfim, espero-se que essa videoaula tenha sido do agrado e não esqueçam de desenvolver as atividades relacionadas a essa temática no curso. Obrigado, até uma próxima oportunidade.